Olá e seja bem-vindo, Shalom. Eu quero compartilhar com você uma passagem que está em 1 João, no capítulo 4 e versículo de número 4, que diz assim: Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Essa passagem, né, na qual é escrita pelo apóstolo João, quando ele escreve esta carta, aqui ele chama algo muito importante e eu quero trazer uma reflexão justamente para você, pai e filho. Porque o pai e filho, ou filha, quando eu digo os filhos, de modo geral, ambos atingem a menino e a menina, e você pai e você mãe. Porque o cuidado nós temos hoje e precisamos cuidar e zelar e fazer com que eles alcancem a graça e o temor de Deus para que eles permaneçam firmes. Nós somos os responsáveis por fazer os nossos filhos permanecerem na casa do Senhor. Nós somos aqueles que nós devemos ensinar os nossos filhos a orar, a ler e meditar na palavra do Senhor, a guardar a palavra do Senhor. Ninguém Ninguém envia o seu filho à igreja achando que o seu filho será ensinado pelo pastor, pelo obreiro, pela uma irmã. Ninguém envia o seu filho à escola dominical achando que a irmã, o irmão que está à frente do trabalho na escola dominical vai ensinar o seu filho obrigatoriamente. Claro que vai ser ali ensinadas lições referente a algum tema específico, vai ser ensinado sobre alguma passagem específica, sim. Só que a responsabilidade de ensinar os nossos filhos a orar é nossa, porque hoje nós temos visto pessoas que dizem: olha, as crianças são o futuro da igreja, quando na realidade elas não são o futuro da igreja. Isso mesmo, as crianças não são o futuro da igreja, elas são o presente da igreja. Por que o presente? Se uma criança hoje ela não orar, ela não lê Bíblia enquanto é criança, quando ela for adulta, ela não vai orar e ela não vai ler a Bíblia quando adulto, porque ela não entende a importância daquilo e ela não tem a consideração no seu coração da importância de fazer aquele ato de fazer aquela leitura, ela não acha importante, e é por isso que cada vez mais a igreja do Senhor ela tem ido de decadência em decadência e tem perdido o poder. Tanto é que hoje nós não vemos mais nas igrejas, como eu ouvi recentemente de uma programação de uma pessoa que já morreu, em onde que ele orava e as pessoas eram curadas. Era uma pessoa que realmente você viu uma vida de oração. Isso eu peguei por gravação até mesmo no YouTube. Por você notar que se falta hoje homens e mulheres onde você consegue perceber então esta graça, esta autoridade de Deus. Tanto que o Evangelho de Deus, se for continuamente pregado sem o Espírito Santo, vazio do Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo, sem a unção do Espírito Santo sobre a pessoa que está pregando, ela não vai alcançar as multidões, ela não vai alcançar as pessoas. Então, continuamente nós vemos pessoas pregarem, mas nada acontece. O detalhe é que nós, muitas das vezes, nós como pais, nós achamos que a responsabilidade de o ensinar e o cuidar é do líder que está à frente da obra do Senhor, da casa do Senhor. Quando na verdade todo sacerdote, ele, quando ele tinha um filho, o filho dele acompanhava os trabalhos, os serviços que eram executados e o pai ia ensinando para que quando ele chegasse então no estágio de 30 anos, ele iniciasse então também os trabalhos no templo do Senhor. Ou seja, era de um exemplo de um pai para um filho. Todavia, a unção não vem de um pai para um filho, mas o ensinamento. Só que a dedicação do filho em fazer a obra do Senhor, logo o poder de Deus vinha, a unção vinha sobre ele. Claro que isso reflete os nossos dias. Se nós queremos que a igreja do Senhor amanhã continuamente tenha homens e mulheres de oração, nós devemos fazer os nossos filhos orarem hoje. Ah, mas o coitadinho é uma criança. Coitadinho não, irmão. Coitadinho não, irmã. Porque se você não fazer ele orar hoje, amanhã você vai ter que orar em dobro por ele. Se você não fazê-lo ler a palavra do Senhor e meditar hoje, amanhã você vai ter que orar e ler muito mais palavra para alcançar ele. Então faça você o papel
que é necessário, que está em Provérbio: ensina o caminho ao menino, o caminho que deve andar o menino, e quando for velho não se desviará. Nós temos essa imputação, essa obrigação de colocar a lei do Senhor no coração dos nossos filhos. Devarim, Deuteronômio 6,4 fala que nós temos que ensinar aos nossos filhos a lei do Senhor, e nela temos que falar ao andar, ao caminhar, ao deitar, ao assentar, ou seja, continuamente falar do Senhor. É isso mesmo, é colocar mesmo por osmose mesmo, repetir, colocar a palavra do Senhor no coração, porque quando essa palavra ela cria raiz, estrutura, não há nada, não há filosofia, não há mentiras, não há nada que vai tirar os nossos filhos da cara do Senhor. Isso porque nós temos visto hoje crianças que elas estão se dando às luxúrias do mundo, onde crianças entram com os desafios, colocando em risco a sua própria vida. Crianças que outrora elas querem estar no estágio como se fossem adultos, mas não são, mas elas querem se parecer com aquele ídolo ideal. Elas têm agora um ídolo ideal, elas não olham mais como a Cristo, ao Senhor, a Deus como o único que na qual ela deve olhar, não. Agora ela olha e ela tem que ser a cópia exata do seu cantor famoso, do seu ator famoso, da sua cantora. Não, já não tem mais a Cristo como centro da sua vida. Ela precisa fazer reflexo e cópia de uma pessoa que é um superstar. Mas na realidade nós não precisamos de um superstar. Nós não precisamos de pessoas que venham do mundo, que falsamente se convertem ao evangelho e depois os nossos filhos têm que seguir esses costumes mundanos deles. Não, nós não precisamos de uma mistura mundana dentro da casa do Senhor. O que a igreja precisa dos dias de hoje é santidade. O apóstolo João escrever: filhinhos, olha, vocês já venceste o maligno, venceste o mundo, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Mas espera aí, se Deus está em nós, então por que os costumes que está sendo pregado e ensinados na igreja não é os de Deus? Não é. A moda que é pregada hoje não é de Deus. A moda que é pregada hoje é uma moda mundana. São pessoas que copiam as vestes, são pessoas que copiam os estilos musicais. Agora já pensou? A pessoa vem pra igreja e fala: agora eu vou cantar o rap gospel. O rap gospel. Mas aí você pensa, a Bíblia fala que o ladrão ele não entrará no reino dos céus. Mas não só ladrão, é daquele que rouba, aquele que desvia. Não, mas qual o sentido de você cantar um rap, sendo que você já cantava um rap no mundo, e agora o que você precisa é de uma transformação? Se você cantava aquilo no mundo, onde tem o cabimento você cantar aquilo da igreja? Sendo que agora o cantor, o louvor na sua boca deveria ser outro, deveria ser louvar ao Senhor em tudo, louvar ao Senhor, não agora imitando e trazendo o mundo para a igreja. O que precisa são de pais que mostrem a verdade aos filhos e mostrem a coerência das coisas. Outrora nós teremos então agora o roubo no mundo, e agora terá o roubo gospel também. Nós teremos então pessoas que se prostituem em bailes funks, e nós teremos o baile funk, a prostituição gospel, é isso? Nós temos pessoas que estão lá no mundo, que praticam suas magias, e agora vai ter a magia, a macumba gospel também. Ou seja, aonde está Cristo nisto aí? Aonde está Cristo nessa mistura? Aonde está Cristo quando a pessoa então ela ainda vive na sensualidade? A Bíblia vai falar em Apocalipse que a luxúria, a sensualidade, ela não entrará no reino dos céus. Ou seja, quando a pessoa ainda ela vive em sensualidade, o Espírito Santo de Deus não tomou a vida dela, ela ainda não recebeu por completo o Espírito Santo em temor na sua vida. Não, ela não recebeu, porque se o Espírito Santo de Deus vem sobre a vida dela, logo tudo aquilo que é do passado fica para trás. Então passa a ter o que? Nova vida. A Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Se é nova criatura, não pode ser velhos costumes, velhas vestes. Se é nova criatura, não pode ser velhos hábitos, velhas formas de se falar. Não deve se falar com gíria. E aí, mano, tá ligado? Não, isso não. Porque agora nova criatura, se o Espírito Santo de Deus vier verdadeiramente sobre a sua vida, haverá uma transformação de fala, de veste, de comportamento. Você já não quer enganar ninguém, você já não quer roubar ninguém, você já não quer então se dar o jeitinho brasileiro de achar que vou dar um jeito aqui, tá ali tentando enganar o próximo. Não, se Cristo verdadeiramente vier sobre vós, haverá uma mudança. O que as pessoas estão fazendo hoje são ajuntamentos em que não há Cristo, há simplesmente filosofias em que elas pregam como se fosse verdade, ensinam com tanta veemência que parece verdade, mas a Bíblia fala que no final dos tempos muitos se levantariam como se fossem
em Cristo, dizendo que é o Cristo, pregando até Cristo, falsamente Cristo, mas elas distorcem a palavra do Senhor e querem levar as pessoas ao inferno. Ou seja, elas querem trazer para si no seu bel prazer, naquilo que elas acreditam em filosofia, mas não porque elas tiveram um contato com Deus, uma transformação em Deus. Você pergunta para a pessoa: há quanto tempo você ora? Ela fala assim: não oro, não preciso orar. Tem pessoas pregando que já não precisa orar, quando na verdade a nossa vida vai ter que ser sempre de oração. Paulo escrevendo diz: olha, orai sem cessar. 1 Timóteo 5,17 fala: orai sem cessar. Olha, em tudo dai graça, orai sem cessar. Ou seja, nós devemos ter uma constante comunhão com o Espírito Santo. Aonde que uma pessoa que não tem comunhão com o Espírito Santo, ela vai ter alguma coisa de Deus para transferir para você, para transmitir para você, para falar para você? Aonde que uma pessoa sem Deus, sem Espírito Santo, ela vai orar por você e você vai ser curado? Aonde que uma pessoa sem Deus, ela vai entrar na favela, numa comunidade para pregar o evangelho ao traficante? Aonde que uma pessoa que sem Deus, ela vai ir a um hospital orar pelos enfermos? Se você quer uma oração, se você quer uma transformação, a gente ora, a gente vai na comunidade, a gente vai orar, vai apresentar a Deus, mas o que deve ser pregado e falado é a palavra do Senhor. O que deve ser mostrado é o evangelho. Jesus falou: olha, sede os meus imitadores, meus discípulos. Aí Paulo vai falando também, ele escreve: olha, sede os meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Ou seja, Paulo era imitador nas dores, no sofrimento, na oração, na perseverança, na doutrina da palavra. Ou seja, aonde que as pessoas são imitadores de Cristo hoje? Por acaso Jesus dançava funk? Por acaso Jesus estava falando gíria? Por acaso Jesus estava falando dentro da igreja de morte? Por acaso Jesus estava fazendo macumba gospel, fazendo encantamentos, seguindo rituais mundanos? Por acaso Jesus estava preocupado com vã filosofias? Por acaso Jesus estava preocupado, ele estava ali preocupado em mostrar os seus corpos, tentando ter ali sensualidade? Por acaso Jesus, ele queria então ali de você o quê? Uma vida santa, uma vida reta. Tanto é que Jesus sempre advertiu os apóstolos, os discípulos e todos aqueles que vinham a ele, falavam: olha, não sigais os costumes mundanos. Jesus outrora falou para os discípulos: olha, tudo aquilo que os fariseus vos falarem, sigais. Isso mesmo, siga, obedeça, porque eles são os mestres da lei. Está correto, siga a lei. Ele nunca infringiu a lei, nunca. Siga a lei, só não os seus hábitos, que era o que? Era se mostrar, aparecer que jejuava mais que o outro, que orava mais que o outro. Não, nós não precisamos disso. O que nós precisamos é mostrar verdadeiramente a Cristo ao homem. Eu nunca preciso fazer nada para me aparecer ao mundo, mas todavia importa que Jesus apareça em nossas vidas, importa que Jesus, ele venha estar em brilho, em glória nas nossas vidas, para que o mundo veja Cristo em minha vida, e sendo assim imitador. E você, pai, zele e cuide dos seus filhos. Nem toda amizade que está na igreja serve para ser amizade dos seus filhos. Tem crianças que vão na igreja, mas os costumes em casa são mundanos, não servem para ser amigos dos filhos daqueles que temem o Senhor. Não serve. Observe, porque há crianças que vão à igreja, mas o caminho já está com o caminho pé na perdição, achando e já meditando e pensando em fazer coisas malignas, enquanto esses pais não alertam, não cuidam, não zelam da mente e do coração dos filhos, e eles estão com os corações cheios de tribulação, cheios de pensamentos pecaminosos, destruidores, e você permite o seu filho estar com eles achando que está tudo bem, porque estar na igreja não é assim, não está tudo bem, sendo que Deus alerta para que você sempre coloque o seu filho no caminho que deve andar, em obediência. Trazer o seu filho sobre sugestão, sobre sujeição. Traz o seu filho. O apóstolo Paulo, instruindo os Timóteos, também fala que o obreiro, ele deve ser um homem de uma única mulher, não beberrão, que zela bem da sua casa, que instrui bem a sua casa. Aonde que tem os nossos dias hoje? Se nós queremos o episcopato, sermos um obreiro da casa do Senhor, nós temos que ter a nossa casa em sujeição, em tudo, em oração, em palavra, em obediência, para depois alcançar um ministério. Nós não devemos achar: eu quero ser um obreiro na casa do Senhor, eu quero ser um pastor. Não, nem é isso. Antes de querer essas coisas, tenha cuidado da sua casa, zele da sua casa, ore pela sua casa, jejum pela sua casa, ore pelos seus filhos, jejum pelos seus filhos, pelas suas filhas, ore pela sua esposa, ore, apresente, lute, guerreie como homem. Homens, despertem, busquem a Deus verdadeiramente, porque Deus, ele quer usar vocês.
mas basta se colocar diante de Deus como verdadeiramente Ele me chamou. Quando o povo de Israel pecou lá no pé do monte, fazendo um bezerro de ouro, e Moisés desceu e cirou e quebrou as tábuas da lei, verdadeiramente, a partir daquele momento, Finéias e sua família, eles foram os únicos ali, eles não se corromperam, os Levi, eles não se corromperam, ou seja, a partir daquele momento ali era obrigação do homem orar, já não era assim a mulher, mas hoje nós temos a obrigação do homem orar, homem tem que orar, homem tem que pregar, homem tem que ler Bíblia, é isso que tem que se fazer, orar e buscar, a mulher pode orar, deve orar também, mas é obrigação do homem, não deixa a carga nas costas da sua esposa, vai orar você, homem.